Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E na nossa aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo, né, desse quarto bimestre. E hoje, então, a gente começa a conversar sobre jogos eletrônicos. Mas antes da gente começar a falar efetivamente de jogos eletrônicos, a gente precisa entender um pouquinho, né, do que são jogos e a cultura, qual é a relação entre eles. Então, jogos são atividades lúdicas que são realizadas, né, por um grupo de pessoas e suas regras e seus espaços são definidos pelo grupo e podem ser alterados a qualquer momento. O contrário do esporte, né, que se caracteriza com regras fixas e tem como objetivo a vitória. No jogo, então, o objetivo pode ser de atividade em si, ou seja, nem sempre há um vencedor ou um perdedor, né? E a participação e a diversão são o mais importante, algo mais relevante do que o resultado propriamente dito. Os jogos, então, eles fazem parte da nossa cultura, né, e podem ser classificados de diversas formas. Por exemplo, jogos tradicionais e populares, né, que são transmitidos e transformados ao longo das gerações, né, como jogos de mesa, de tabuleiro e até mesmo jogos eletrônicos. Por exemplo, então, a peteca, que teve origem indígena, né, a mandala, com a sua origem africana, e os jogos de tabuleiros, como os de xadrez, são exemplos da presença dessas atividades em diversas culturas, né, que envolvem principalmente as crianças. Então, os jogos eles recebem variações e adaptações em suas características e conforme a região que ela é praticada, né? Isso pode ser facilmente observado, então, nos jogos de bola ou de corda, por exemplo, né? Essas características são passadas ao longo das gerações, tanto nas brincadeiras de rua quanto no ambiente escolar. Então, um exemplo muito claro é o mãe-baleia, né? Que a gente brinca, em um lugar é mãe-baleia, no outro é mãe-rua, muralha da China e por aí vai. E cada lugar tem a sua diferença para executar essa atividade. Já falando dos jogos eletrônicos, então, a gente começa falando um pouquinho do histórico, né, desses jogos eletrônicos. Então, o desenvolvimento dos jogos ela está relacionada ao desenvolvimento da tecnologia em nossa sociedade, né? Então, o primeiro jogo eletrônico ele foi criado pelo físico William Higginbotham em 1958 e tinha como objetivo, então, que era rebater uma bolinha simulando um jogo de tênis. Já em 1961, em Massachusetts, Instituto de Tecnologia, né, dos Estados Unidos, criou então um jogo cuja temática estava relacionada ao espaço sideral, tema muito presente naquele período da história estadunidense. Já na década de 70, então, foram criados os fliperamas, né, os arcades, máquinas de uso público, né, que funcionavam por meio de fichas ou moedas. Elas se tornaram, então, muito populares e ainda podem ser encontradas, né, em shops, locais de diversões, eletrônicos e por aí vai, né? Então, diversos jogos foram elaborados para esse tipo de máquina, principalmente com as temáticas de corrida, lutas, artes marciais, fugas e buscas de objeto. Então, nesse período, além dos jogos de fliperama, também estavam sendo desenvolvidos os consoles, né? Aparelhos de jogos eletrônicos que podiam ser acoplados às televisões, os videogames. Para que as pessoas pudessem jogar em casa, né? No ano de 1977, então, foi lançado o primeiro console com essa função, tornando-se grande sucesso de vendas. Já na década de 90, então, com o desenvolvimento dos computadores e da tecnologia do CD, os jogos passaram a ser produzidos para esse formato de mídia, né? E em 1994, então, foi lançado o videogame que utilizava o CD como suporte de 1 milhão de unidades, né? Nesse console, então, foram vendidos só no Japão nesse período. Uma nova forma de interação, então, foi desenvolvida em 2006, né, que alterou o modo que se jogava, pois
novos modelos, né, de controles e etc. Então o jogo passou a ser realizado pela captação dos movimentos do jogador. Assim, então, como as demais tecnologias que foram acontecendo ao longo dos anos, os jogos eletrônicos eles seguem um constante desenvolvimento também, né? Então, de um aparelho grande, com definições de imagens ruins, etc., os videogames passaram a utilizar tecnologia muito avançadas, então garantindo uma prática bastante realista dos seus participantes, né? A segunda questão que está na relação dos jogos eletrônicos com as práticas corporais, de um lado, então, existe a preocupação de que as pessoas deixem de realizar atividade física e fiquem presas aos jogos, né, a cada dia que passa. Essa realidade está cada vez mais real, né, se a gente pode falar dessa forma. De outro modo, então, compreende-se que os jogos eletrônicos eles também são um esporte, pois em muitas disputas de campeonatos de videogame, hoje é acontecido, é exigida a movimentação dos praticantes, como no caso de jogos de danças e esportes, né? Hoje em dia, então, os jogos eletrônicos são conhecidos como o X-Games, né? Os e-sports, né? Que é da tecnologia e vem se popularizando cada vez mais. Então, a terceira questão também que aponta para os pontos negativos é o uso constante de jogos que os eletrônicos podem causar, tais como naturalização da violência, né, alguns jogos mais violentos, etc., diminuição da participação das pessoas nas atividades sociais e físicas, né, diminuir o contato físico, que é o de conversar frente a frente, se bem que nessa pandemia, né, a gente acabou de fato se isolando socialmente das pessoas e aproximando mais dessa realidade virtual, não só através dos jogos, mas como, por exemplo, agora, nossas aulas, né, são todas virtuais, ou por vídeo, ou por live, ou por, enfim, o meio de comunicação também teve essa alteração, e claro que esse processo de pandemia também, ele acelera cada vez mais esse movimento do distanciamento, né? Então, outras características também, né, que são pontos, você pode dizer, negativos relacionados a isso, é a valorização, então, do estereótipo masculino, né, como problemas visuais e auditivos, lesões por esforços repetitivos, de você executar o mesmo movimento, né, no videogame, por exemplo, ou até mesmo no computador, né, dificuldade de aprendizagem e supervalorização da competição, né, o fato de você simplesmente só competir com o outro, você não conseguir administrar a desilusão de perder, né, efetivamente. Mas com base no tema do semestre, então, a gente vai refletir sobre todos esses aspectos e discutir um pouco sobre as características dos jogos eletrônicos, né? Pensando na superação de pontos negativos, etc. E construindo, então, de práticas corporais solidárias e coletivas que podem ser realizadas dentro desse movimento, né, dos esportes eletrônicos. Então, hoje a gente discutiu um pouquinho sobre isso. Aqui embaixo do link da descrição, a gente tem então a nossa avaliação, né? Então você tem um formulário que vai falar sobre as unidades 7, né? Então não esqueçam de fazer essa atividade, preencher o formulário que está logo embaixo aqui. Tranquilos? Então, na próxima aula, então, a gente volta só com conteúdo novo da unidade 8 da sua apostila. Tranquilos então, galera? Beijos e abraços, até a nossa próxima aula e fiquem bem.